e investi esse dinheiro do emprego que eu saí, que graças a Deus eles me demitiram, né? Uhum. Daí eu investi num curso. Só que eu tenho bastante insegurança por esse fato, sabe? De eu não ter ensino médio, Léo. Uhum. Tá fazer esse um ano aí estudando nesse cursinho ali que tu falou. Só não vamos falar nome aqui, né? Pra não. Ah, tá, desculpa. Que vai ficar salvo aí. Mas enfim, esse cursinho que tu investiu aí. Como é que foi o teu ano de estudo? Ele foi bom, sabe? Foi puxado, foi bom, eu aprendi bastante coisa, mas assim, é um curso de longa data, tipo 3, 4, 5 anos estudando, sabe? Uhum. E eu queria uma coisa, porque eu já tô com 30 anos, né, Léo? Então eu queria uma Uhum. coisa com menos tempo, né? E eles, assim, eles já deixam claro quando tu entra, que, tipo, é no mínimo 3 anos. Uhum. E o que tu acha desses 3 anos aí? Eu não sei te dizer, sabe? Tipo, porque pra mim, que nem eu te Já falei, por eu não ter ensino chegou a ver algum médio, depoimento de algum aluno meu que foi aprovado em eu medicina? vi, eu vi. É isso que me chamou mais atenção em ti. Tipo, meu Deus, 60 dias, sabe? Tipo, eu sei que não é a minha realidade, mas assim, que fosse um ano, já não é 3, 4 anos como os cursos me dizem que é, entende? E assim, tem aluno aprovado na federal, tem aluno aprovado no vestibular da federal, tem aluno aprovado no SISU, tem aluno ProUni. Então a gente tem de tudo. E nenhum deles precisou de 3 anos, depois que aprendeu o meu método, né? Então vamos lá. Sim. Assim, eu acho que o primeiro ponto, assim, eu não quero te dizer que eu vou fazer um milagre na tua vida. Mas acho que o primeiro ponto aqui para a gente poder analisar é ver o porquê que não deu errado. Desculpa, por que deu errado ano passado? Porque assim, se a gente vê, provavelmente teve pessoas que passaram, né? Então assim, vamos tentar analisar juntos, eu e você, vamos tentar analisar por que não deu certo. Eu acredito que bastante pelo fato de eu estar há mais de 10 anos sem estudar, e eu Tá. voltei agora, e pelo fato de eu não ter ensino médio, e provavelmente porque eu não tinha um método, tipo, eu não tinha nem. Não tinha um método de estudo, sabe? Eu estudava pelo que eu achava que devia, sabe? Tá, vamos analisar então como é que tu estudava, tá? Vamos analisar como é que tu estudava. Então você ia pro cursinho, correto? Sim, Tá. Cursinho. Vou escrever aqui, tá? Vamos analisar juntos. Cursinho, ficava quantas horas no cursinho? eu ficava à noite, 4 horas. 4 horas, tá? 4 horas no cursinho. Beleza. E durante o dia tu fazia o quê? Estudava. Porque daí Tá, eu saí estudava. do emprego e eu peguei o seguro-desemprego e eu aproveitei só para estudar. Eu estudei que nem uma louca, eu estudei muito. Tá, e o que é estudar pra ti? Eu pegava as matérias, lia o Uhum. que tinha que ler, procurava videoaulas, porque eu entendo mais por videoaulas do que lendo, e tentava fazer os exercícios. Tá. E você tinha uma estratégia para fazer esse exercício ou tu só lia e tentava fazer? Tentava fazer, sem Não tinha uma estratégia nenhuma. estratégia, um passo a passo para fazer os exercícios. Não. Tá, beleza. Então vamos recapitular. Então, você ia para o cursinho à noite, você tinha as aulas, né? Você anotava alguma coisa, escutava o professor falar? Não, escrevia o tempo inteiro. Eu Tá, anotava, enquanto ele estava falando, eu anotava também. beleza, anotava tudo, ok. Aí você lia o conteúdo, né? Você lia o conteúdo, depois você via videoaula e tentava fazer exercícios. Uhum. Beleza. E aí você seguiu isso durante um ano, né? E não teve resultado. Não. Nem perto do que eu esperava, sabe? Tá, Eu numa escala acertei, de zero eu a fiz o 10. Enem. Numa Oi? escala de 0 a 10. Uma escala de 0 a 10. Quanto que tu acha que foi o teu resultado desse ano de estudo? Eu acho que foi em 5, sabe? Perto do que eu tava, eu evoluí, sabe, Léo? Uhum. Mas, assim, nossa, é pouco, sabe? E é muito Tá, sofrido para beleza. conseguir. Vamos lá. É,
Então, nós estávamos falando antes de farmácia, né? Tu já trabalhou numa farmácia, a gente está falando de psiquiatria, medicamentos, né? Então, acontece. Quando o médico ele prescreve aquele medicamento, ele prescreve aquele medicamento para você, né? Pode ser vamos supor aqui, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, né? Enfim, ou um antipsicótico, enfim, pode ser qualquer medicamento aqui. Quando ele for prescrever aquele medicamento para você, vai ter um guideline, vai ter um estudo científico comprovando que aquele medicamento funciona. Concorda comigo? Concordo. Ele não vai prescrever um remédio para você. Ah, eu acho que funciona esse remédio. Tá, eu vou te dar esse remédio aqui e talvez funcione. Ele não faz isso, né? Ele prescreve um medicamento para você que é comprovado cientificamente que funciona. Né? Por quê? Porque ele tem aquele conhecimento médico que ele adquiriu, que é o conhecimento científico, e hoje ele pratica medicina. Vamos pegar um outro exemplo. Você vai construir uma casa. Você vai chamar um engenheiro. Porque o engenheiro ele tem o conhecimento científico para levantar uma casa. Correto? Correto. Agora, no nosso cenário aqui, estudo. Falando de estudo. Existem conhecimentos científicos que mostram quais são as melhores estratégias para você estudar. Então, que nem eu falo aqui para o pessoal que me acompanha. Eu provo o que eu falo através de estudos científicos. Tudo que eu falo aqui eu consigo provar através de estudos científicos. Então, por exemplo, eu falo que cursinho é botar dinheiro fora. Você fazer cursinho presencial online é botar dinheiro fora. Eu falo isso. E aí eu provo. Através de conhecimentos científicos. Então, no nosso contexto aqui disso, e além de provar com conhecimentos científicos, eu provo com meus alunos que foram aprovados em medicina. Sim. No nosso contexto aqui, nós estamos falando do quê? De aprendizagem, né? Porque imagina que lá no dia do Enem, o fiscal te deu a prova e você tinha questões. Essas questões eram problemas. Para você resolver esses problemas, você tinha que acessar a tua memória, resgatar aquelas informações que você aprendeu. Para você conseguir resolver as questões. Né? Que nem, por exemplo, um médico psiquiátrico. O que o médico faz? Você vai trazer problemas, né? Ele vai analisar os teus sinais, os teus sintomas, ele vai fazer um diagnóstico a partir dos conhecimentos prévios que ele tem. Então, ele vai resolver o teu problema através da memória, através dos conhecimentos prévios que ele aprendeu lá na hora que ele estava fazendo a residência de psiquiatria. E aí ele vai resolver o teu problema. No teu cenário é o quê? Você tem a prova com 90 questões e você tem que resolver essas questões. Só que para isso você tem que acessar a tua memória e para você acessar esses conhecimentos prévios, você tem que ter aprendido eles antes. Então, nós estamos falando basicamente de aprendizagem. E aí, qual que é a ciência que estuda a aprendizagem? Nós temos a neurociência. A neurociência, dentro da neurociência, né, ela vai estudar todo o sistema nervoso central, tem um ramo dentro da neurociência que chama aprendizagem. Então, a neurociência da aprendizagem, ela se perguntou lá atrás qual que é a melhor estratégia para mim aprender, para mim passar em prova. Os neurocientistas, né, dedicaram a vida inteira dele para a vida inteira deles para entender como o cérebro aprende. Então, eles ficaram a vida inteira deles dentro do laboratório lá, estudando como é que o cérebro humano aprende. E aí, eles descobriram, tá? Tem estudo, eu já mostrei. Até teve um estudo recente, agora feito em 2017, foi publicado nos Estados Unidos, que comparou, né, a prática observacional e você ir lá e praticar. Né? Qual dessas duas técnicas traz mais resultado. Mas eu vou falar aqui, para ficar mais pedagógico, eu vou falar de porcentagem. Tá?
Então, quando você está na sala de aula, tá? Você está na sala de aula, a tua taxa de retenção é 5%. Nossa. E tu pode fazer um teste. Pega uma videoaula, você e todo mundo que está aqui assistindo, pega uma videoaula, assiste ela durante 60 minutos, pausa a videoaula e tenta, pega uma folha em branco, né? Pega uma folha em branco e tenta escrever o que tu aprendeu durante aqueles 60 minutos. É bem isso que eu sentia, sabe, Léo? Tipo, como é que eu vou te explicar? Era muita informação, mas não tinha um jeito pra ensinar a aprender, sabe? Tipo, Perfeito. E aí é interessante isso, né? Por quê? Porque se tu não aprende, tu não memoriza, tu vai mal na prova e ano que vem tu paga de novo, né? Aí eu fico mais um ano e tu fica pagando ali, né? Porque já tá na tua mente que é 3 anos. é, Né? Mas enfim, vamos analisar aqui. Então, 5%, né? Então a tua taxa, não é o que eu estou falando, tá? É a ciência que fala. Tem vários estudos aqui, eu não. Depois até posso postar nos stories para vocês verem, tá? Quem é meu aluno já sabe, né? Todas as minhas aulas eu mostro esses estudos, né? Mostro lá para eles aonde que foi publicado, qual que é a universidade que foi feito esse estudo. Mas enfim, 5% a tua taxa de retenção. 5%. Quando você está lendo, aumenta um pouquinho, é 10%. Então imagina aqui comigo, como é que você vai conseguir fazer as questões, como é que você vai conseguir evoluir nos estudos, aprender os conteúdos, memorizar os conteúdos, se você tem um estudo de baixa produtividade. sim. Imagina que você está saindo de Caxias e você está indo para Porto Alegre. E você está dirigindo uma Ferrari, que é um carro muito potente, e você vai chegar rapidamente em Porto Alegre. Sai do ponto A e está indo para o ponto B. Só que você está no banco de trás do carro, tá? E o carro está no piloto automático indo na direção contrária. Imaginando que a Ferrari é o teu cérebro, tá? Uhum. E a direção é a tua mente. Então você está indo na direção oposta. E aí vai ser muito difícil você conseguir sair do ponto A e chegar no ponto B. Porque é como você estivesse indo pelo caminho errado. Por quê? Quando você pega a prova e você não consegue resolver as questões, você se sente impotente, você se sente triste, angustiada. Você tem uma resposta emocional. E aí você vai sentar para estudar física, matemática, você vai lembrar desse dia. Por quê? Porque a nossa resposta emocional é uma ferramenta para a gente interpretar o mundo. Então, se eu venho aqui, te trato bem, falo coisas positivas para você, você vai ter uma resposta emocional, vai querer conviver comigo. Agora, se eu venho aqui e te trato mal, falo coisas negativas para você, você vai ter uma resposta emocional negativa, vai querer se afastar de mim. Acontece a mesma coisa com os estudos, só que tudo isso é inconsciente, não é consciente, né? O nosso cérebro ele opera a nível subcortical, inconsciente. Então imagina, você senta para estudar física, matemática, que são matérias importantes, e você tem esse bloqueio mental, é uma trava, é uma trava. Você dá um bug ali no teu sistema cerebral. Não vai, não consegue estudar, não consegue aprender. É bem isso que acontece. Então, assim, e isso que eu tô te falando é científico, né? Então, tu vê que na prática acontece isso, né? Porque o cérebro, o meu cérebro é igual ao teu. O ser humano é igual. Do ponto de vista neurofisiológico. Então, acontece. Você vai ter essas respostas negativas, você vai memorizar isso. E aí, quando você senta para estudar física, matemática, você não consegue estudar. E aí você deve estar perguntando, tá, Léo, beleza. E qual que é a forma correta de estudar?
Exatamente. É o que eu gostaria de saber. Vamos lá. Se tu perguntar para tua mãe e pro teu pai, depois tu faz isso, tá? Quando acabar a live, tu vai lá e pergunta para eles. Como é que tu aprendeu a andar? Provavelmente através de tentativas. Tu tentava caminhar e caía. E aí eles te criticavam quando você caía? Eles ficavam te xingando quando você caía? Não, acho que não. Eles te, eles te motivavam. Eles ficavam felizes. Ou seja, né, porque a aprendizagem motora tem muita relação com a aprendizagem cognitiva. Então, se tu perguntar para eles depois, eles vão falar o seguinte: você caía e levantava, caía e levantava. E toda vez que você caía, eles ficavam felizes, eles te motivavam, eles te incentivavam para você aprender. Vamos dar um outro exemplo. Como é que uma criança que nasce nos Estados Unidos aprende a falar inglês? É Escutando com os pais, curso. Como? escutando os pais, escutando as pessoas. Perfeito. E tentando falar, né? Começa falando papai, começa falando mamãe, e aí o cara aprende inglês. A criança nunca foi num curso, nunca teve aula, nunca estudou gramática e ninguém criticou ela quando ela falou errado. Aí o cara no Brasil que acontece isso? No Brasil o cara vai lá, paga uma fortuna, um dinheiro absurdo, para ter aula de inglês, para aprender gramática, e aí o cara ainda tem a capacidade de falar para ele que ele vai demorar 6 anos para falar inglês. Na primeira aula de gramática, o cara já bloqueou. Ele já criou um bloqueio. Porque o nosso cérebro ele funciona como se fosse um computador. Tá? O cérebro ele é como se fosse o mouse, como se fosse o processador, o teclado, a tela do computador. E a tua mente é como se fosse o Windows, como se fosse o sistema. E aí nós temos essas respostas emocionais como ferramentas, como aplicativos que o nosso cérebro, que o nosso computador tem para sobreviver. Então imagina, né, aquele exemplo que eu te dei, de falar coisas positivas para você e coisas negativas. Então, se eu falo coisas negativas para você, você instala um aplicativo mental para evitar. Porque o teu cérebro, ele vai querer, né, a tua mente vai querer, o teu sistema, o teu Windows vai querer te dar prazer, né, vai querer que você tenha coisas prazerosas, que você se sinta feliz, né, e gaste menos energia. Tudo que gasta energia, ele evita. E coisas estressantes, coisas negativas que dão estresse, gastam muita energia. Aumenta cortisol. Então, tem uma alteração metabólica. E aí você evita isso. Então, o que gasta energia e que é estressante, que causa dor, tu evita. Então, tu instala um aplicativo mental e evita. Por exemplo, eu escutei uma professora minha de matemática, né, naquela época não tinha telefone, como é hoje, então falava ali na cara do aluno e foda-se, entendeu? Hoje já é diferente. O aluno gravou, sai na internet e viraliza. Mas na minha época não era assim. E até tem um depoimento de uma aluna minha, a Diana, que foi aprovada, também aqui no Rio Grande do Sul, e ela fala também que aconteceu uma situação muito semelhante com ela. Então, acontece, a professora falou para mim, ó, tu nunca vai ser ninguém na vida, você é um péssimo aluno, você é burro. Ela falou isso para mim. Então, imagina, um adolescente ali, 17 anos, né, construindo personalidade e tudo, né, em desenvolvimento, escutar isso. Que é aplicativo, porque tu está num ambiente social de sala de aula e você quer ser aceito, né? Você quer ter essa aceitação pelas outras pessoas. Porque lá no nosso DNA primitivo, a gente quer andar em grupo. Tu quer andar em grupo porque tu vai sobreviver mais. Lá na época das cavernas, se tu tivesse um grupo, a probabilidade de sobreviver era muito maior. Então, nós temos, né, essa dopamina social de querer estar inserido no grupo. E quando eu recebo esse feedback negativo na frente da turma, eu instalo um aplicativo mental.
para evitar aquilo. E aí, quando eu sento para estudar matemática, para estudar física, esse aplicativo começa a rodar para me proteger, tu entende? Uhum. Faz sentido? Faz. Então, a minha mente, ela quer me proteger. Léo, não estuda matemática, não estuda física, porque ela tem aquela memória lá, um aplicativo mental. E aí você instala esse aplicativo mental e você evita as matérias. Você evita os conteúdos. Tem um bloqueio. Um bloqueio. Então, esse cara do exemplo que eu dei do inglês, na primeira aula de inglês, quando o professor ensina a gramática para o cara, conjugar verbo no futuro, verbo no passado, já um excesso de conteúdo, um monte de conteúdo na cabeça dele, um excesso de informação, o cara já instala um aplicativo mental e bloqueia o inglês. O cara vai ficar 6 anos, vai sair da escola de inglês, não vai falar nada. Não vai saber falar nada. E da mesma forma... Como? E o que eu devo fazer, então? Perfeito, já vou falar, tá? Mas eu quero que tu entenda o processo. Que não basta eu falar, tu tem que entender. Uhum. Da mesma forma que o teu professor no cursinho, ele não pode falar as coisas para ti, ele tem que fazer tu entender. Se ele falar a fórmula tal, entra para um ouvido e sai pelo outro. Amanhã tu já não esqueceu, já nem lembra mais da fórmula. Física e matemática eu praticamente não entendi nada do cursinho. Foi muito pouco, assim, sabe? Muito pouco mesmo. Perfeito. Bom, eu acertei de 45 em matemática, eu acertei 14 no Enem. Uhum. Perfeito. Mas assim, que nem eu falei antes, esquece o resultado, tá? Foca na aprendizagem. O teu problema não é os 14 acertos, não é as questões que tu errou. O teu problema é Mas eu a digo assim, aprendizagem. Léo, pelo um ano inteiro de cursinho, sabe? Acertar só 14, assim, foi uma frustração, sabe? Uhum. E pelo dinheiro, né? Acho que o dinheiro pesa mais, né? Pesa. Boa, se pesa. Pesa Porque assim, mais, né? ó, tu imagina, eu peguei todo o meu acerto e entreguei, sabe? Então, eu sabia, assim, eles tinham me avisado que era de 2 a 3 anos, a 4 anos, tem alunos lá que estão há 4, 5 anos. Então, eles avisaram isso, sabe? Eles nunca me mentiram a respeito. Mas eu pensei que eu ia ir melhor, sabe? Eu pensei Uhum. que eu ia ir melhor. Perfeito, perfeito, tá? Eu fico triste com isso, sabe? Porque. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio, tá? Então tem essa pressão no dinheiro e tal. Beleza. Então imagina que esse cara tem um bloqueio, né? E aí, como é que a criança aprende a falar nos Estados Unidos? Né? Como é que ela rapidamente ela aprende a falar? Por quê? Porque ela está toda hora praticando, ela está escutando, ela está tentando falar palavras, então toda hora ela está praticando. E tem vários estudos científicos mostrando que você aprende muito mais, a tua capacidade de aprendizagem é muito maior quando você pratica. Você pratica os conteúdos. Prática deliberada. Você pratica todo dia um pouco. Você não enche o teu cérebro de conhecimento. Tem um neurocientista que ele fala o seguinte, que o nosso intestino é o segundo cérebro. É porque ele produz muita serotonina. Tem várias funções. E o nosso cérebro é o nosso segundo intestino. Porque ele processa as informações. Então, tudo que tu coloca para dentro, tu tem que digerir, né? Digerir essas informações que você coloca para dentro. Então, se você tem uma aula e o professor te passa todo o conteúdo, você sobrecarrega o teu cérebro, você gera uma resposta emocional negativa, você instala aquele aplicativo e evita estudar. Começa a procrastinar e não tem um estudo efetivo. Então, o que tu tem que fazer? O que eu ensino para os meus alunos? Você vai praticar 100% do tempo. Você não vai ver videoaula, você não vai ler a apostila. Você vai praticar 100% do tempo. É 100% do tempo ativo. Por quê? No dia da prova, no dia do Enem, não vai ter videoaula.
não vai ter apostila e não vai ter resoluções de questões. Concorda comigo? Eu concordo, mas como é que eu vou praticar um exercício se eu não sei a matéria? Não entendi essa parte, Léo. Vamos com calma, vou te explicar, tá? Mas tu concorda comigo que no dia do Enem não vai ter resolução, não vai ter Concordo, videoaula? Beleza. E concordo. aí, por que, então, que as pessoas estudam vendo videoaula, se no dia da prova não vai ter? No Olha, eu dia da creio que prova não vai ter um professor resolvendo as questões para você. Tu entende? Não vai ter. uhum. Então, como é que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar praticando. E aí, como é que tu vai fazer para fazer as questões sem ter a base teórica, sem ter visto videoaula e aprender esses conteúdos 10 vezes mais rápido? Quero muito saber. Vamos lá. Então pega aí, tu tem papel e caneta aí? Tenho sim. Pode falar. Vamos lá. Então a primeira coisa que tu tem que fazer é prova, né? Tá. Concorda comigo? Prova. No dia do Enem vai fazer o quê? Prova. Tu não vai ver videoaula, tu não vai fazer questões, tu vai fazer prova. Uhum. Então tu vai fazer provas. Como é que tu vai fazer essas provas? Tu vai fazer 10 minutos um dia, 10 minutos? Não, tu vai fazer a prova inteira, porque no dia vai ser a prova inteira, não vai ser a prova fragmentada. Não é 10 questões, é 90 questões. Então tu vai escolher 2 turnos da tua rotina. Pode ser na segunda, pode ser na quinta, pode ser segunda e quarta, pode ser terça e quinta, enfim. Você vai escolher 2 turnos. 2 turnos. Então, no primeiro turno, vamos supor que tu escolheu terça, tá? Só um exemplo, poderia ser qualquer outro dia. Supor que é terça, tá? Terça-feira tu vai fazer o quê? O dia 1. Como é que é o dia 1 do Enem? Como? Como é que é o dia 1 do Enem? São quantas questões tem no dia 1? 90 questões. Tá, 90 90 questões e a redação. mais a redação. Tá, beleza. Ok. E aí, no segundo dia, vamos supor que é na quinta-feira, tá? Na Uhum. quinta-feira, tu vai fazer o dia 2. Como é que é o dia 2? 90 questões. 90 questões. Sendo 45 de matemática e 45 de natureza, correto? Correto. Beleza. Ok. Aí você vai fazer essas questões. E vai ter várias questões que tu não vai saber fazer. Né? Vai ter várias questões que tu não vai saber fazer. A maioria. A maioria. Tá? Vai ter algumas que tu vai saber fazer, mas vai ter várias que tu não vai saber fazer. E aí tu tem que ficar feliz ou triste por não saber fazer as Eu acho que questões. triste, né? Triste, muito triste de Mas não quando saber tu. fazer. Ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Antes eu te perguntei. Como é que teus pais se sentiam quando você tentava caminhar e caía? Eles ficavam tristes? Não. Eu tenho que ficar feliz pelas que eu acertei isso, né? Vamos lá, vamos com calma, vou repetir. Quando você caía, você errava, tentava andar e errava, você caía no chão. Os teus pais, no teu processo ali de aprender a caminhar, eles ficavam tristes ou felizes? Felizes. Então eu tenho que ficar feliz pelo que eu errei? Eu aposto contigo que eles ficavam extremamente felizes, tá? Eu já vou ter responder a tua pergunta. Vamos lá. Eu, eu tenho que errar agora como estudante de medicina ou errar? Eu posso errar quando eu for médico ou agora quando eu sou estudante de medicina? Tem que errar agora que tu é estudante de medicina. Tem que errar agora. E eu tenho que ficar feliz.
Por que tu acha que eu tenho que ficar feliz porque eu errei agora? Porque tu não errou depois. Porque eu não vou errar depois. O erro, ele chama mais atenção que o acerto. Tu lembra alguma situação, há muitos anos atrás, que tu cometeu um erro e... Algum erro, assim, algum erro, tipo... Lembro. Qual foi o erro que tu cometeu? Eu não posso falar, mas eu lembro. Tá. Ah, lembro de outro, lembro de outro. Eu lembro de um que eu fui fazer uma conversão proibida e por causa disso eu sofri um acidente de moto. Tá. Nunca mais eu fiz uma conversão proibida. Perfeito. Então, assim, o fato de tu ter tido um acidente de moto gera uma resposta emocional muito alta. E aí você memoriza. Na escola, o que tu lembra assim da escola? De física e matemática? Quase nada. Eu tô vendo alguma coisa de álgebra agora para ver se eu pego de novo o Não lembra que. nada. Tá. Quase nada. E teve alguma vez que você brigou na escola, que algum professor te xingou, que tu foi humilhada? Sim, teve uma vez que eu briguei na escola. Tá, tu brigou Não na foi muito escola. agradável. Tá, mas tu lembra? Tu lembra da situação? Lembro da situação. Assim, eu não vou pedir, né? Pra tu não precisar contar aqui. Mas se eu pedisse pra tu contar, com certeza tu lembraria dos detalhes. Sim, O que aconteceu, que roupa que tu tava usando, tu lembra onde que era o local, tu lembra de tudo. sim. Né? Tu consegue. Se tu forçar um pouquinho, tu consegue. Por exemplo, que nem eu contei a situação que eu fui humilhado ali na escola. Eu lembro. Eu lembro até a roupa que a professora tava usando. Era uma calça jeans e uma blusa roxa. Eu lembro até a roupa que ela estava usando. Por quê? O nosso cérebro ele foi desenvolvido pela nossa sobrevivência. E as emoções são uma ferramenta que eu e você temos para a nossa sobrevivência. Então eu memorizo coisas que eu erro muito mais do que aquela aula chata que tu viu do professor lá de física. Agora, se tu pega 10 questões e tu tenta fazer 15 questões e tenta fazer de física e tu não sabe, e é a prova que vai decidir o futuro da tua vida, tu constrói uma atenção seletiva. Você começa a ter muito mais atenção. Entendeu? Uhum. Então, vou repetir a pergunta. Você tem que ficar feliz ou triste quando você erra a prova inteira? Feliz? Feliz. Porque a probabilidade de você não cometer esses erros no dia da prova é muito maior. Ou seja, você vai acertar as questões no dia da prova. Porque você errou. Entendi. Então, quando você pega a questão sem saber ela, imagina, ó, tu pegou a prova, imprimiu a prova que vai decidir o futuro da tua vida. Você pegou essa prova, pegou ela para fazer. E você não sabe fazer as questões. E essa prova é o teu passaporte para tu passar em medicina, poder realizar seu sonho, né, de estar na medicina. É o teu passaporte para mudar de vida. Correto? Correto. Se tu não nasceu em berço de ouro, não recebeu herança da família, a tua única chance é estudar. É. Então, Não tem assim, verso de ouro. Então, assim, esse erro, ele vai doer na alma. Ele vai chamar muito mais a atenção do teu cérebro. Entendeu? Esse erro dói muito mais. Beleza. Então, primeira etapa, tu vai fazer as provas. Vai errar várias questões. Sem ver videoaula, sem ter base, sem ter nada. Vai pegar a questão e vai tentar fazer. Sem ou não sei fazer. Se tu não sabe fazer, pula para a próxima. Vai ter algumas que tu vai saber fazer, outras que tu não vai saber fazer. Não tem problema nenhum. Essa é a primeira etapa. Tá? Faz sentido para ti a primeira etapa? Faz. Assim, eu estou tentando resumir o resumo do resumo, tá? Eu preciso de 60 dias para te explicar o que eu estou te explicando aqui em poucos minutos, tá? Uhum. E a live está quase acabando aqui, falta um minuto, vai acabar. Então eu vou ter que fechar essa
E daí a gente volta de novo aqui para te explicar, tá bom? Tá bom. Pode ser? Eu vou fechar e daí a gente Pode. já volta. Tá.